do momento pedagógico, que é a organização do conhecimento. Então, no caso, vocês estão conseguindo relacionar as moléculas com os seus respectivos significados, assim? Estão conseguindo pegar esses nomes bem? Com muita dificuldade. Não, isso é uma dificuldade que a gente vai evoluir. E a minha... Vou colocar aqui para carregar, porque senão eu posso cair. Então, como professor, eu vou buscar orientar vocês com os conhecimentos necessários para vocês compreenderem melhor esses pressupostos aqui. E o objetivo principal é conhecer as sugestões da IUPAC para a nomenclatura, porque isso ajuda a gente a entender as propriedades das moléculas, quais são os significados das moléculas que a gente está estudando. Tá? Então, sobre a função química aldeído, na primeira parte, alguém aqui não estava na primeira aula? A Nicole, no caso, não estava? Sim. Então, vou começar com uma pequena revisãozinha do que a gente viu sobre éter. Daí, eu quero que você também chegue de paraquedas, aí, que você entenda mais ou menos o que a gente discutiu na primeira aula, tá? Mas não tem problema, não. Você vai conseguir recuperar rapidinho aí, que eu sei que você é uma ótima aluna. Ó, sobre o éter, a gente mostrou como que é a função química éter, tá? Ele tem pelo menos um oxigênio, que é usado como heteroátomo, ele vai estar ligado entre os carbonos, e a nomenclatura dele é um pouco diferente dos demais, tá? É só o do éter que muda bastante assim mesmo. E para identificar essa função, você pode pensar que precisa da presença do heteroátomo, tá? E como que a gente, então, nomeia os éteres? Primeiro tem um prefixo do grupo menor, que são os radicais ali. Então, você indica que tem o infixo, o intermediário oxigênio, pela palavra oxi ali. Daí você vai, então, nomear o grupo maior, que é o que tem a maior quantidade de carbonos. Depois, fazer o infixo. O infixo, ele vai falar se tem ligações simples, duplas ou triplas, assim como a gente fazia anteriormente. E o sufixo é muito usado também no O, porque ele indica que tem ligações entre carbono e hidrogênio, tá? Aí a gente fez a nomenclatura dessas moléculas aqui, com bastante calma, fizemos um exercíciozinho. Mas, com o tempo, a gente pega, ó, daí, quando tem, no caso, esse éter comum aqui, o etílico, que é o mais simples dele, você tem que só mostrar que tem dois radicais etil ligados no oxigênio, por isso que ele fica etoxietano, assim, entendeu? Ele vai ficar, você primeiro representa o primeiro grupo funcional, primeiro radical orgânico, daí o oxi, e daí o complemento da molécula. É só isso que foi o mais importante mesmo. Daí, agora a gente vai entrar na função química aldeído. Ó, os aldeídos, eles apresentam o grupo carbonila C-O na extremidade da cadeia. Então, esse daqui é o grupo funcional dos aldeídos, tá? Tem o R ali, um radical orgânico, ele vai estar ligado ao carbono, e esse carbono vai fazer uma dupla com oxigênio e vai estar ligado também com o hidrogênio. Já está certinho as ligações dele. E lembrar sempre também que o carbono, ele faz 4 ligações, tá? Então, se não tem nada indicado ali, quer dizer que ele está fazendo ligação com o hidrogênio. E como que funciona a nomenclatura dos aldeídos? A nomenclatura dos aldeídos, eles seguem as mesmas regras que a gente viu para os hidrocarbonetos. O sufixo é -al, e o carbono com a carbonila C-O deve estar na extremidade da cadeia. E as regras continuam as mesmas, né? Então, no caso aqui, ó, como tem só fazer isso com vocês, para introduzir, né? Como esse tem só um carbono, ele vai ser o match. Esse um carbono aqui, esse daqui é o aldeído mais simples que tem, que só tem um carbono, tá? Aí ele tem a dupla ligação com oxigênio, e daí uma ligação com hidrogênio na direita e na esquerda. E esse, então, é um metanal, tá? Um sufixo -al. Agora a gente vai fazer o nome desses daqui, para a gente fixar um pouco essas... Vocês vão ver que a nomenclatura desses daqui era mais fácil do que o do éter. Então, acredito que vocês tenham mais facilidade.
Só que lembrem de fazer os passos desde o começo, tá? Primeiro vocês encontram a cadeia principal, certo? A primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês verem uma molécula orgânica é encontrar a cadeia principal, que é a cadeia com maior quantidade de carbonos. E você numera esses carbonos a partir do grupo funcional. O grupo funcional aldeído ele vai se encontrar na extremidade. Então você começa numerando a partir da extremidade. Então aqui é o 1, carbono 2. Já aqui tem 3 carbonos, né? 1, 2, e aqui também um carbono. Então como que vai ficar o nome desses aldeídos? Como são 2 carbonos, eu sei que 2 carbonos a gente representa pelo prefixo et. Como só tem ligações simples entre os carbonos, vai ser o etan. E já que é um aldeído, eu uso o sufixo al para indicar o meu grupo funcional. Então, essa primeira molécula aqui é o etanal. Já essa segunda molécula tem 3 carbonos. Então, ela é o prop. Como só tem ligações simples entre os carbonos, é o propan. Tá? Indicando que só tem ligações simples. E como é um aldeído, eu tenho que indicar pelo sufixo al. Então, aqui é o propanal. Beleza, gente? Vocês conseguem fazer sozinhos? Com certeza não. Eu não consigo. Professor, se tem 1 é met, 2 é et e 3 é pro. E 4 é but. Beleza? Entendi. Aí 5 é pent, que é, pode pensar no Brasil, que ele é pentacampeão, né, de futebol, então quer dizer que ele ganhou 5 vezes. Então, tem também moléculas orgânicas que são pent, que tem 5 carbonos, tá? E é isso aí. Daí, depois do but, fica mais tranquilo, porque o 5 é pent, o 6 é hex, o 7 é hept, o 8 é oct, o 9 é non, e o 10 é dec. Até o 10 já tá bom de vocês conhecerem, tá? Geralmente é o que mais é exigido, assim. Então, a resposta, assim, ó, o prefixo que indica que tem 2 carbonos é o et. Como só liga as ligações, indicar as ligações simples entre os carbonos, então o intermediário é an, e o sufixo al, que indica ali pela função al. Por isso que é o etanol. E a gente chegou aqui no outro composto, que tem 3 carbonos, só tem ligações simples, e o sufixo aldeído é o propanal. Beleza? E na nomenclatura dos aldeídos, eles também têm a nomenclatura usual deles, que é, às vezes, como a gente fala deles no laboratório, assim, ou a gente fala também com pessoas que não são químicas, que não sabem certinho a nomenclatura da IUPAC, também a gente tem a nomenclatura mais usual para se referir a deles. Ó, esses aldeídos aqui, eles são os mais simples que tem, tá? Por que eles são os mais simples? Esse primeiro só tem 1 carbono, tá? Esse de baixo aqui tem 2 carbonos. Já esse aqui tem 1, 2, 3 carbonos. E aqui tem 1, 2, 3, tem 4 carbonos, tá bom? Os 4 aldeídos mais simples, eles apresentam nomes usuais formados pelos prefixos forme, acete, propion, butir, seguido da palavra aldeído. Então, ó como é que é o metanal. Né? Ele é muito conhecido como formaldeído. Tá? O etanal, ele é conhecido como acetaldeído. Já o propanal, ele meio que mantém esse próprio aqui, ele é conhecido como propionaldeído. E o butanal, ele mantém também o but, que é de 4 carbonos, e é o butiraldeído. Beleza? Aí tem essa forma também que vocês podem se referir a eles, quando vocês precisarem. E mais algumas atividadezinhas que é para a gente fazer junto. Ó, as substâncias a seguir são exemplos de fórmulas em 3D de alguns aldeídos. Sobre ela, ele quer que represente a fórmula estrutural. O que é a fórmula estrutural, gente? A fórmula estrutural é aquela fórmula que você expande a molécula. A fórmula molecular
é aquela que você coloca os carbonos, os hidrogênios e os oxigênios, e daí você vai contando quantos carbonos, hidrogênios e oxigênios tem. E ele manda falar o nome oficial para cada uma dessas duas moléculas aqui. Então, ele está na estrutura em 3D, né? Então, eu não gosto tanto dessas representações, eu gosto mais da fórmula em bastão. A fórmula em bastão desse primeiro composto seria mais ou menos assim. Aí vai estar ligado com a dupla O e H. Ó, então, representar a forma estrutural a gente já fez aqui. E daí é contar a quantidade de carbonos. Lembra que em cada um desses vértices tem um carbono, né? Então, olha quantos carbonos que tem aqui. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Então, é o C5. Cada átomo de carbono vai fazer 4 ligações, né? Então, quando não tem ligação indicada, quer dizer que está fazendo ligação com hidrogênio. Então, aqui eu tenho um hidrogênio. Esse carbono, carbono 1 aqui, ele já está fazendo 4 ligações, então não preciso mais contar hidrogênios. Esse carbono 2, ele faz ligação com 2 hidrogênios, um em cima e um embaixo. Tá? Então já tenho um hidrogênio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse carbono 5, o da extremidade, você tem que lembrar que tem um CH3 aqui, tá? Porque não tem mais carbonos ligados a ele, então para ele estar estável, significa que ele está fazendo ligação com mais 3 hidrogênios, certo? Então é o C5H8O, porque só tem um átomo de oxigênio. Ah, e daí pede também o nome, né? Vamos fazer o nome. Sabendo que isso é um aldeído, ó, vocês podem ver que a função do aldeído está aqui, que eu tenho 5 carbonos, como é que vai ficar esse nome, ó? Se ela tem 5 carbonos, significa que essa molécula aqui é penta, tá? Que nem o Brasil. Penta campeão, praticamente. A gente ia na busca do Hexa, né? Mas aí a gente levou um 7-1 bem dramático aí para todos os brasileiros. Chega a falar até com uma tristeza no coração, né, professor? Ah, na verdade, até que foi bom, porque daí a gente aprende que a gente não tem que ficar focando em futebol e que a gente tem questões mais importantes para a gente investir dinheiro, inovação e tecnologia, sabe? Então, foi meio que uma coisa para a gente acordar, né, de certa forma. Enfim, essa molécula aqui é penta, que nem, mas ainda somos penta, né? Ainda ganhamos Copa do Mundo pra caramba aí. Então, então tá tudo certo. Como só tem ligações simples, é o pentan. E como tem o aldeído, então você indica que tem o aldeído, então é o pentanal. Beleza? Aí você já matou a atividade. Ó, a fórmula molecular C5H10O. Como tem 5 carbonos, essa molécula é penta, que nem o Brasil. Como só tem ligações simples entre os átomos, você usa o infixo -an, e como é aldeído, o seu sufixo vai ser o -al. É o pentanal. Agora vamos fazer essa daqui juntos. Vamos lá, gente. O que é a primeira coisa que eu faço quando tem uma molécula orgânica? Eu sei que com o tempo vai ficando mais fácil. Perfeitamente. Selecionar a cadeia principal. Perfeito. Quem que respondeu? Giovana. Ô, Giovana, obrigado aí pela participação. Na outra turma. Cara, na outra turma eles não gostam de falar nada, né? Não sei se às vezes a pessoa fica meio travada também. Tem umas aulas que eu fico bem travado, porque, tipo, já me perdi. Ah, uma parada que eu tenho é que às vezes eu percebo que eu falo demais, aí deu uma vergonha do caralho e fico quieto. Não, pô, mas é melhor que participe, é bem melhor, na verdade. É melhor mesmo, fica bem mais gostosa a aula. Ó, achei minha cadeia principal, como a Giovana falou, eu vou fazer. Assim que eu achei minha cadeia principal, começo a numerar os carbonos. E por onde que eu começo a numerar os carbonos? Eu começo a numerar a partir do grupo funcional. O grupo funcional aldeído está aqui, tá? Então eu vou começar a numerar a partir daqui. Esse é o carbono 1, carbono 2, carbono 3,
carbono 4, carbono 5, carbono 6, vou quase pulei, carbono 7, carbono 8 e o carbono 9. Então, qual que vai ser o meu prefixo, já que eu tenho 9 carbonos? Vai ser o non. De 9, né? De nono. Entendeu? Então vai ser non. Como só tem ligações simples entre esses átomos de carbono, eu represento então pelo an. Nonan. Já que eu tenho a função aldeído na extremidade da cadeia, esse vai ser então o meu nonanal. Beleza? Então a fórmula molecular deles, ó, tem 9 carbonos, daí tem 18 hidrogênios, se vocês contarem, e 1 oxigênio. Então 9 carbonos então é o non. Como só tem ligações simples entre os carbonos é o an, e para indicar que é aldeído vai ser o seu nonanal. Algumas aplicações do metanal. Se alguém já visitou um laboratório de anatomia, sabe que se trata daquele cheiro, um cheiro meio irritante, assim. Vem de uma solução de formol, que é 37% de metanal e 63% de água. Essa solução ela é usada para conservar cadáveres humanos e animais para estudos posteriores. Na verdade, é mais conhecida como formol, e é empregada ainda na fabricação de desinfetantes, antisséptico e na indústria de plásticos e resinas. O formol, ou formaldeído, ele é um gás incolor em temperatura ambiente e que tem propriedade de desnaturar proteínas. Essas ficam mais resistentes, não sendo degradadas pela ação de bactérias. Daí porque o formol ser aplicado como um fluido de embalsamento. Mais algumas explicações dos aldeídos, no caso aqui é o etanol, ele é um gás de cheiro forte e solúvel em água, é usado como matéria-prima na indústria de medicamentos e pesticidas, sendo também utilizado na fabricação de espelhos. E a vanilina, ou também conhecido como 4-hidroxi-3-metoxibenzaldeído, é um aldeído fenólico de coloração branca e odor característico de baunilha. É extraído naturalmente da vagem da baunilha, mas sua forma sintética também é industrialmente usada como um agente aromatizante em alimentos, bebidas e produtos farmacêuticos. Vocês conseguiriam, sem ver a fórmula, a partir desse nome aqui, chegar nessa fórmula? Olha como é que vocês têm que ver o que cada um representa. Ó. O 4-hidroxi. Ele vem a partir desse OH aqui. A gente muitas vezes se apresenta como uma função ol, mas como esse daqui ele é um aldeído, ele não pode ser representado pelo sufixo ol, que a gente usa de álcool, né? Então a gente pode colocar hidróxido, para falar que tem um grupo OH aqui. E como que eu numero a minha cadeia? Ó? Que ele é o 4-hidroxi. Então significa que esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, esse é o carbono 4, esse é o carbono 5, e esse é o carbono 6. Beleza? Por isso, então, que é o 4-hidroxi. Professor, Oi? na parte ali, metoxi é o O junto com benzeno, né? Exatamente. Quem que falou foi a Giovana? Sim. Perfeito. Mandou super bem. Porque, ó, o que é o metóxi? O metóxi, ele vem, esse daqui é o met, né? Que está ligado a ele, ligado ao éter. Isso vem da nomenclatura do éter. Por isso que é o metóxi, que é um radical metil ligado ao oxigênio. E está no carbono 3. Beleza? Então, o 3-metoxi indica esse daqui. Beleza? Daí, benzaldeído. Significa, então, que é um benzeno, que é todo esse anel aromático aqui, que está ligado a um aldeído, que é essa parte final da molécula aqui. Tá bom? Então, a parte do benzaldeído. Viu? Tudo tem relação. Mas mudou super bem, Giovanni. Isso aí mesmo. Conseguiu ver que tem um éter ali. Isso já mostra que está entendendo a nomenclatura de uma forma mais
conseguindo abstrair, né, o nome para a estrutura e a estrutura para o nome. Isso é bem super importante. Então, agora a gente está no nosso terceiro momento pedagógico, que é a aplicação do conhecimento. No caso, a gente vai buscar nesse momento articular a conceituação científica com situações reais. Eu pretendo, como professor, explorar o potencial explicativo e conscientizador dessas teorias científicas para que vocês possam extrapolar esse conhecimento para outros momentos aí que vocês tiverem educacionais ou em conversas informais também. Tá? Então, para finalizar, conversar um pouquinho sobre a função química cetona. As cetonas representam o grupo carbonila C dupla O, sendo este um carbono secundário. Então, esse daqui é o grupo funcional que representa a carbonila. Tá? E o R e o R1 são radicais orgânicos. E vocês lembram o que é um carbono secundário? Vamos retomar esse conceito, porque faz parte da definição do que é a cetona, né? Ó, um carbono secundário é aquele que apresenta duas ligações diretamente com outros carbonos. Então, esse grupo carbonila, para ele representar a cetona, ele tem que estar ligado com o carbono secundário. Então, esse carbono aqui, ó, ele é secundário. Por quê? Porque ele faz ligação com um carbono na direita e outro carbono na esquerda. Já esse carbono aqui, ele é primário, secundário ou terciário? Esse primeiro aqui, gente. Primário? Ele é primário. Perfeito. Porque ele faz ligação apenas com um carbono. Certinho. Então tem a observação aqui, ó. Nesse caso, as outras duas ligações desse carbono C são com o átomo de oxigênio. Então a nomenclatura das cetonas. Ó. A nomenclatura das cetonas segue também as regras que a gente viu para os hidrocarbonetos. A única coisa que muda é o sufixo. O sufixo é o ona, que serve para representar que é uma cetona. Ele vem do próprio nome mesmo. Ó, o sufixo ona, é o carbono com a carbonila, deve ser um carbono secundário. Certo, gente? Então aqui eu tenho, no caso, 2, 3 carbonos. Então, essa molécula aqui é a propanona, ou propan 2-ona, já que você está indicando que a cetona está no carbono secundário. Mas nesse caso aqui não é necessário, porque como só tem 3 carbonos e é uma cetona, o único lugar que essa dupla O pode estar é no carbono secundário mesmo, no carbono 2, que também é carbono secundário, consequentemente. Tudo 2 nesse exemplo. E algumas aplicações da acetona. A acetona é um líquido inflamável, incolor, com cheiro agradável, meio controverso esse agradável aqui, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, não precisa levar como uma verdade absoluta esse cheiro agradável. E solúvel em água. A acetona mais simples é usada como solvente de lascas, resinas, acetileno, na extração de óleos vegetais e na fabricação de medicamentos hipnóticos, como o sulfonal, que é um sonífero. Então tem mais uns nomezinhos aqui pra gente treinar. Bom, infelizmente o meu marca-texto é amarelo e o fundo amarelo, mas eu estou sublinhando a minha cadeia principal aqui, tá, gente? Que é sempre o primeiro passo que vocês têm que fazer. Selecionar a cadeia principal, conseguir ver a cadeia com maior quantidade de carbonos. Beleza? Daí vocês numeram esses carbonos. Como que eu começo a numerar? Tem que pensar a partir do grupo funcional. Nesse caso aqui, é tudo equivalente. Tem tanto 2 carbonos para a direita e 2 carbonos para a esquerda. Então você pode escolher. Eu vou escolher o sentido mais básico aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Esse também é penta, que nem o Brasil. Já a molécula do lado, ó, o grupo funcional está mais próximo desse carbono dessa extremidade. Então eu tenho que começar a numerar a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então o prefixo dessas moléculas vai ser o pente, porque tem 5 carbonos.
Daí só tem ligações simples. Como ligações simples, então vai ser o pentan. E pentan. Mas agora eu tenho que indicar onde é que está o meu grupo funcional cetona. Certo? No caso da minha primeira molécula, está no carbono 3. E mesmo se eu numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, o meu grupo funcional cetona vai estar no meu carbono 3. Então é o pentan 3-ona. Já do lado, meu grupo funcional acetona está no meu carbono 2. Então esse vai ser o pentan 2-ona. E olha como é que faz diferença. Ó. Se eu tivesse começado a numerar do outro lado, seria o pentan 4-ona, que é diferente do pentan 2-ona. Tá? Na hora que você fazer a fórmula, consequentemente, você ia acabar tipo, errando a molécula. Assim, né? Então, é bacana colocar onde é que, em qual carbono que está o grupo funcional, para que a pessoa que for ver a molécula já consiga abstrair assim, e saber onde está a ligação. E aqui ele pergunta se esses compostos eles são iguais lá da pentanona. No caso, ó, o prefixo que representa os 5 carbonos é o pente, vocês podem lembrar do pentacampeonato do Brasil e na Copa do Mundo. O infixo é a ligação, que só tem ligações simples entre o carbono, então é o an. E para indicar o grupo funcional, você usa a função ona. Tá? Então, ambos são pentanonas. Mas elas não são iguais por causa do carbono onde tem esse grupo funcional. E isso faz muita diferença na química, certo? Portanto, esses compostos não são iguais. A gente numera essa diferença com a cadeia e indica a posição do grupo funcional. E o que muda na minha vida saber que essas moléculas não são iguais? Nesse caso, como as funções são bem semelhantes, assim, ambas as cetonas apresentam a mesma massa molar, apresentam a mesma quantidade de carbonos e hidrogênios, a diferença deve ser pequena, tá? Mas pelo fato de elas serem diferentes, de eles terem o grupo funcional em posições diferentes, significa então que elas vão também apresentar propriedades diferentes, tá? Então, nesse caso aqui deve ser bem semelhante, mas de qualquer forma, você vai ter uma diferença de uma molécula e de outra, principalmente em relação ao ponto de fusão e ebulição, porque isso vai fazer diferença em como as moléculas estão rearranjadas e como que essas moléculas interagem, e isso vai fazer uma diferença significativa nas propriedades, consequentemente, tá? Por causa da força de ligação que vai ter entre as moléculas e nos elétrons que estão sendo compartilhados, na interação intereletrônica de toda a molécula em si, tá? Isso vai impactar no estudo das propriedades dela, tá bom? E existe também uma nomenclatura usual para cetonas, em que o grupo C com dupla O é denominado cetona e seus ligantes são considerados simplesmente radicais. Então, ó, como é que vocês podem nomear essa cetona aqui de pelo menos 3 formas diferentes, e mais também a nomenclatura mais usual que a gente usa, né? Essa primeira molécula pode se chamar tanto etilcetona, também pode se chamar dietilcetona, também pode se chamar cetona dietílica. Já a segunda molécula do lado, ó, tem um radical metil e um radical propil. Por que é metil e propil? Ó? Porque aqui tem só um carbono. Já desse outro lado tem 1, 2, 3 carbonos. Então é o radical metil e o radical propil, certo? Então você pode chamar ela de metilpropilcetona ou de cetona metilpropílica. E aqui a nossa outra atividadezinha vai representar a fórmula estrutural, representar também a fórmula molecular. De acordo com as regras, dá o nome oficial desse composto aqui, ó. A gente consegue ver que tem o grupo cetona aqui, certo? E essa molécula aqui, ela tem vários nomes mesmo, tá? Ela tem bastante nome. Aqui eu posso entender que eu tenho um carbono, e aqui também tem outro carbono, certo?
E aqui eu tenho os carbonos do anel aromático. Vou começar a numerar a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, eu posso chamar até de metil, que seria o radical mais simples. Aqui eu tenho um radical benzeno. Metil, benzeno, e é uma cetona, né? Então, metil, benzeno e cetona. Isso já seria o suficiente para vocês descreverem essa molécula aqui, tá bom? Vamos fazer a forma estrutural já está aqui, né? Então, no caso, se vocês quiserem fazer ela em forma de bastão, vocês podem também fazer. Seria tipo isso, uma dupla O, tá? Essas duas moléculas aqui são a mesma coisa. Aí a sua fórmula molecular, ou seja, falar quantos carbonos, hidrogênio e oxigênio tem. Aqui nós temos 6 carbonos do anel aromático, mais um carbono, que é o carbono do grupo funcional cetona, e mais um carbono aqui do radical metila. Então é o 6, 7, 8. Seria o C8. O H, você tem que contar os hidrogênios, tem 3 hidrogênios aqui. 4, 5, 6, 7, 8. Não, aqui no 1 tem 3 hidrogênios, tá? Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu contei certinho, então. C8, H8 e O. Tem, que é esse oxigênio aqui. Mas olha só a quantidade de nomes que vocês podem dar para essa molécula aqui. Ó. Você pode pensar que isso daqui é um radical metil, como a gente viu agora há pouco, ou também que é um etil, tá? Pode ser ó, como o carbono 1 aqui e o carbono 2, beleza? Então, um dos nomes deles pode ser fenilmetilcetona ou cetona fenilmetílica. Tá? E também posso chamar de feniletanona, que é algo que é considerado como se fosse todo esse grupo aqui, parte do etanona. Daí o anel aromático também ele é classificado como fenil, por causa dessa ligação aqui também com carbono. Então ficou um feniletanona. Então, olha, várias formas para vocês nomearem que ambas estão corretas, tá bom? Então, a acetofenona é a cetona aromática mais simples. Ela é incolor e de alta viscosidade. Vocês sabem o que é viscosidade? Eu sei, mas eu não sei explicar. Bom, eu vou tentar. É tipo um estado da matéria, assim, tal, que não sei explicar, esquece. Mas eu sei o que é. Mais alguém abriu o microfone? Tipo, ela fica meio áspera, assim, né? De certa forma. A viscosidade Áspera? é muito... de certa forma... deixa eu explicar de uma forma didática. Vocês podem pensar no mel. Por que o mel é viscoso? Então, é exatamente isso, é parecendo o meu. Pode pensar no mel. Não, é mais tipo gelatinoso, não. Não, isso é gelatinoso, não. Viscoso é tipo um. Eu acho que eu tô errado, mas é tipo um líquido, só que ele tá meio sólido, sabe? Ele é meio moldável, assim. Eu acho que é isso, mais ou menos isso. Bem essa discussão aí mesmo. Daí o que rola? Cada uma dessas substâncias, elas apresentam uma viscosidade. A viscosidade é essa capacidade que tem do líquido dele se dissipar assim, né? Se ele é uma palavra difícil.
Assim, é mais fácil imaginar o processo, né? Por exemplo, tipo, o mel, ele é bem mais viscoso do que a água. Por quê? Porque a água, ela se dissipa de uma forma, assim, bem rapidão. O mel já, ele fica parado Eu ele acho que tem é uma mais maior fácil você explicar com exemplo do que explicar com didaticamente, né? um Tipo, conceito científico, assim, né? eu Conceito acho mais fácil você científico, dar um exemplo para uma pessoa e explicar, no caso. é. Isso. Mas a medição da viscosidade é essa capacidade de interação com as beiradas de um recipiente que faz ela ter que faz ela escoar de uma forma mais lenta, assim, né? É bem isso aí. Mas obrigado pela participação aí. Também a cetofenona é utilizada como precursor na preparação de diversas resinas e fragrâncias, principalmente com aroma artificial de amêndoa, cereja, jasmim e morango, sendo também o precursor acadêmico clássico para o estireno. E é isso, gente, a aula de hoje. Agora só é o momento do formulário. Não sei se todos que estavam aqui já sabem por que vocês estão sendo avaliados com o formulário, mas é porque eles fazem parte de uma avaliação diagnóstica inclusiva remota e intransferível. Por que ela é diagnóstica? Porque ela verifica a participação de vocês e algumas lacunas desse ensino remoto e emergencial que a gente está passando, né? Por que ela é inclusiva? Porque todos devem responder. Se vocês não tiverem conseguido responder, vocês podem pedir ajuda para familiares de vocês, para pessoas que moram com vocês, porque para ajudar, até no caso, se alguém tiver for cego, assim, que não consegue ler, daí pede para a pessoa ler para você, e daí você faz ali, você fala, pode marcar tal alternativa. Por que ela é remota? Porque ela serve tanto no modo síncrono, que a gente está aqui, quanto no modo não síncrono. E ela é intransferível porque é apenas para os estudantes do Alcione, tá? Por isso que vocês têm que escrever um e-mail institucional de vocês. Então, não coloquem um e-mail pessoal, porque daí não tem muito como eu saber se realmente vocês estudam no Alcione, tá bom? Então, por isso que tem que ser um e-mail institucional, tá, gente? Para vocês preencherem.